Shalom, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Sementes Eternos. Vamos refletir um pouco da palavra do Senhor em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos que são prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestar a sua glória. Eu quero ficar aqui focada nesse trecho que fala: eles serão chamados carvalhos de justiça. Esses dias eu estive aqui no interior de São Paulo, e quando você vai ali para a região da Serra, você observa que tem muitas quaresmeiras lá na casa da serra, né? E essa árvore, ela fica um tom de roxo bonito, bem vivo. E esse tom de roxo, ele parece muito com os mantos que antes se usava dentro da Igreja Católica para cobrir os santos no período da Quaresma. E então, nesse período da Quaresma, né, se cobria todas as imagens desse manto roxo, e a estola sacerdotal, né, dos padres também são roxa. Só que esse tom de roxo, esse roxo está associado à esperança, está representado aos 40 dias que antecede a ressurreição de Cristo, né? Ou seja, dentro do catolicismo eles querem anunciar que esse período de Quaresma está associado o que vai ser proclamado, que é a ressurreição de Cristo, né? Eles chamam de quaresmeira, tanto é que ela é conhecida como quaresmeira, porque nesse período, justamente nessa época do ano, é que elas ficam totalmente floridas. E ela dá um roxo, queridos, muito vivo, muito bonito, você entendeu? Então ela se tornou um símbolo para aqueles que acreditam, né, que mantém esse período de quaresma, de 40 dias. E aqui, no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías está falando, que ele diz que esse povo vai ser chamado de carvalhos de justiça, o que acontece? O povo de Israel ficou cativeiro. O povo de Israel tinha perdido toda a sua esperança. Então o profeta Jeremias está dizendo que haverá um período que essa espera que eles estiveram ali no cativeiro vai ser transformada. E eles falam que aqueles que são pobres, né? E o Senhor veio para anunciar aos pobres, aos que estão com o coração quebrantado, trazer a libertação aos cativos, né? Aos prisioneiros, aqueles que estão em cinza, porque a cinza era símbolo de sofrimento, né? Então o Senhor está falando assim que vai mudar esse período da vida deles, esse período que eles estiveram no cativeiro, onde totalmente a esperança deles estava perdida. Então o Senhor fala que vai trazer de volta esse povo e vai restaurar eles. E fala que eles serão chamados de carvalhos de justiça para manifestar a glória do Senhor. Esse período de restauração de Israel aconteceu sim quando o povo voltou do cativeiro. Esse período aconteceu. Só que a plenitude dessa promessa, o cumprimento dessa promessa, só vai acontecer através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está lá em Lucas 4, do versículo 17 a 21, Lucas lê essa passagem e ele fala: hoje se cumpriu essa palavra. Então, queridos, o que nós precisamos saber é que só em Jesus nós teremos total libertação. Só em Jesus nós vamos ter realmente a nossa vida totalmente restaurada. Mas essa plenitude, nós só vamos desfrutar dela
quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós podemos desfrutar desse renovo, dessa esperança, dessa confiança, quando nós aceitamos Jesus. Foi justamente isso que Jesus falou ali no Evangelho de Lucas. Hoje se cumpriu essa palavra. Porque ali, quando Jesus estava lendo, Jesus estava falando sobre ele mesmo. Que só através dele viria total libertação aos que estão cativos, aos que estão prisioneiros, aos que estão se sentindo abatidos, frustrados, sem esperança. E por que o Senhor quer nos transformar como carvalhos de justiça? Assim como nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, assim como nós temos esperança através do sacrifício de Jesus, nós podemos ser esse carvalho de justiça para anunciar também, assim como Cristo anunciou, assim como Cristo falou, o Espírito do Soberano está sobre mim. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito do Senhor também está sobre nós, para que nós também possamos levar as boas notícias aos pobres. Nós possamos levar boas notícias àqueles que se sentem cativos, prisioneiros. Prisioneiros do quê, queridos? Prisioneiros do pecado, prisioneiros do vício, né? Prisioneiros da discórdia, prisioneiros da falta de esperança. Nós podemos nos tornar assim. Então nós podemos ser esses carvalhos de justiça que vão anunciar a esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que para o povo ali do Oriente, esse carvalho tinha um simbolismo muito grande. E esse simbolismo está associado à força, à resistência, à longevidade, à sabedoria, à virtude e o bem. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que muitas vezes é citado o carvalho na Bíblia, pelo simbolismo que tem. Queridos, o carvalho é uma árvore que é centenária, ela dura muitos e muitos anos. Tem árvores que vai de 500 a 1000 anos, é uma árvore centenária. Então, uma árvore que tem longevidade. O que nosso Deus quer nos ensinar através do simbolismo dessa árvore? Que em Cristo Jesus nós podemos nos tornar carvalhos de justiça. Ou seja, em Cristo Jesus nós podemos ter uma esperança eterna, uma esperança que ela não vai terminar aqui nesta terra. Uma esperança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Essa esperança que ela transcende ao nosso entendimento. Essa esperança que nós podemos desfrutar aqui na terra, mas que ela será eterna, queridos. E nossa função como carvalhos de justiça, a nossa função é levar esse evangelho, porque esse Espírito que está sobre o Senhor está sobre nós. Jesus disse para nós, Ele que vos dou autoridade para fazer coisas maiores daquelas que eu faço. Então, o Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre nós. Não é diferente. É um Espírito de poder, é um Espírito de autoridade, é um Espírito de ousadia. Mas nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor para desfrutar desta autoridade que consiste no Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar, é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar a proclamar as boas novas com poder, com autoridade. Não vai ser, queridos, através do conhecimento humano que nós vamos chegar até as pessoas, não vai ser através do conhecimento humano que as pessoas serão libertas, que os cativos serão libertos. Queridos, nós sabemos que nós precisamos de muito apoio que o homem pode dar, como pessoas que são dependentes químicas, né? Do álcool, das drogas. Precisamos de muito apoio, por exemplo, de psicólogos, tudo. Mas existe uma libertação plena só em Cristo Jesus. Assim como um dependente químico, tanto do álcool como das drogas, ele necessita reconhecer que ele é dependente dessas substâncias para ser liberto.
nós precisamos também da dependência do Espírito Santo para sermos totalmente libertos. Não há outra maneira, queridos. Nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor através do Espírito Santo agindo sobre nós. Então nós precisamos sim sair para proclamar as boas novas. E este local que eu estive nesse fim de semana, havia muitas árvores ali perto, e uma delas era as quaresmeiras, né? As quaresmeiras estavam floridas. Aí eu perguntei para um dos alunos, que lá no local a gente chama as pessoas ali de alunos, né? Os que são internos naquele local. Eu perguntei a um dos alunos, nossa, seria tão bom se eu pudesse colher um galho dessa quaresmeira e levar para casa, né? Porque estava tão linda, toda florida. Por quê, queridos? O Senhor fala conosco através disso, assim como para o cristianismo, né? Católico, a quaresmeira é um símbolo de libertação, é um símbolo de boas novas que anuncia. Cristo para nós é o maior símbolo, queridos, de salvação, de restauração, porque Jesus mesmo disse, eu sou a videira verdadeira, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a maior riqueza que nós temos, e nós precisamos buscar em Deus o propósito dele para a nossa vida. Nós não podemos apenas experimentar a salvação em Cristo Jesus e ficar quieto. Nós precisamos anunciar as boas novas, nós precisamos levar a esperança, ó. E eu vou repetir, ele diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Você crê que o Espírito do Senhor está sobre você? Ou você acha que o Espírito do Senhor só foi para Jesus, ou lá no Antigo Testamento, que vinha só sobre os profetas, sobre os reis? E ele falou, o Espírito soberano está sobre mim. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre nós, que cremos em Jesus, que confessamos a Jesus. E ele diz assim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, ele nos unge, queridos. É Jesus quem nos chama para o ministério. É Jesus quem nos capacita para o ministério. E através do seu Espírito Santo nós vamos usar os dons espirituais. Depois ele falou assim, e me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Queridos, quantas pessoas, eu fiquei ali esse fim de semana, olhando ali para os alunos daquele local. Eu achei muito bom até o nome que eles deram, alunos, não colocaram como pessoas que estão internas, não está com pessoas que são dependentes de algum vício, mas alunos. Porque o aluno pode aprender, o aluno pode desfrutar das boas novas do Senhor. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Oh, queridos, eu fiquei observando aquelas pessoas ali. Eu falei, Senhor, Tu tem o melhor para essas pessoas. Eu fiquei pensando, eu fiquei observando o grupo de louvor local daquele lugar ali. Eu falei, Senhor, olha o talento deles, meu Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, e como o inimigo é sujo. Por isso a importância de você ser enviado para levar, querido, ao quebrantamento através da palavra do Senhor, para anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Queridos, como o inimigo tem feito prisioneiro no nosso tempo. Eu tenho falado assim, já comentei, já partilhei isso com pessoas, como nós temos visto jovens tentando suicídio, queridos. Jovens totalmente depressivos, jovens que estão prisioneiros dessas coisas, que somente através da palavra de Deus esses jovens vão conhecer a libertação. Por isso nós nós precisamos ser carvalhos de justiça. Aonde o Senhor te enviar, seja um carvalho de justiça, e seja ali não para julgar, não para acusar, não para olhar para a pessoa e ficar pensando, nossa, essa pessoa é tão jovem, já é dependente dessa droga. Nossa, essa pessoa é tão idosa, dependente ainda de droga. Porque ali tinha várias faixas etárias, queridos. Mas todos necessitando ser libertos
dessa escravidão que o inimigo coloca, dessa cegueira que o inimigo coloca. E ele fala assim, para anunciar, para proclamar a bondade do Senhor. Queridos, eu fico muito, muito preocupada quando eu vejo as pessoas só falando de um Deus punidor, de um Deus que está disposto a trazer condenação. Queridos, em primeiro lugar, a bondade do Senhor, para proclamar a bondade do Senhor. Nós não podemos lançar condenação em ninguém. Ali, o nosso pastor ali trouxe uma palavra abençoada, quando ele falou assim, que sempre tem esperança, que nós não podemos perder a esperança. Foi uma palavra abençoada. Para quê, querida? Essa palavra abençoada foi para trazer somente ânimo às pessoas sem esperança? Não. Porque há esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há libertação. Jesus tem poder para quebrar toda a cadeia das trevas, para trazer libertação para todos aqueles que choram, queridos, para aqueles que estão vivendo em cinzas. Nós estávamos conversando com o grupo, quando nós estávamos ali, nós estávamos falando que a pessoa que é dependente química, ela não sofre só ela, a família sofre. A família sofre porque nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe planeja ver o seu filho em certas condições. Mas nós sabemos que Jesus, o nosso Salvador, ele tem poder para quebrar todas as cadeias, libertar, querido. Por isso que nós precisamos realmente anunciar as boas novas, falar do amor de Jesus, anunciar, queridos. Falar do amor de Jesus não é privilégio de ninguém, queridos. Eu vou falar de Jesus porque agora eu sou perfeita. Eu vou falar de Jesus porque agora eu sou o máximo. Não. Falar de Jesus é que quando nós olhamos para nós, e nós olhamos e reconhecemos como nós éramos dependentes, não importa no que nós éramos dependentes das trevas, nós éramos dependentes da escuridão, nós éramos dependentes da morte, não importa qual era a nossa dependência, mas nós éramos. E só em Cristo Jesus nós fomos libertos. Então não é privilégio nenhum, é uma ordenança de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu comentei esses dias, não lembro qual a pessoa com que eu comentei, quando eu li um livro de um autor até bem conhecido nos Estados Unidos, onde ele fala que ele orando a Deus, e Deus deu o perfil das pessoas que ele tinha que evangelizar. E ele escreve no livro dele que o perfil de pessoas teria que, assim, pessoas só da classe média alta, sabe, dentro do livro dele. Então, queridos, aonde? Deus é seletivo? Deus é seletivo, então, olha, que você vai pregar você vai levar o evangelho só para as pessoas de classe média alta? Não, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não importa onde esteja essa criatura, a nossa função é levar o evangelho, a nossa função é ser carvalhos de justiça. Mas não, queridos, esse cavalo de justiça que vai levando condenação, mas esse cavalo de justiça que vai proclamar as boas novas, esse cavalo de justiça para manifestar a glória do Senhor. Porque cada vida que se rende ao Senhor, cada vida que vem para o Senhor Jesus, queridos, a glória do Senhor é manifesta. E esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Deus nunca traz restauração para nenhum ser humano, para que ele venha olhar só para o seu umbigo. Deus sempre traz restauração, Deus traz salvação, libertação ao homem, para que ele venha ser um carvalho de justiça, anunciar as boas novas do Senhor. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Nós que aceitamos Jesus, queridos. O Espírito do Senhor está sobre nós. E esse Espírito vem com poder, esse Espírito vem com autoridade, esse Espírito vem com ousadia. Eu acho tremendo quando pergunto para Jesus, com que poder, autoridade você faz isso? O Senhor Jesus falou, bom, se vocês me responderem se o batismo de João Batista é de Deus ou dos homens, eu vou responder para vocês com que poder e autoridade. Uma vez, queridos, me questionaram sobre isso, falaram que não reconhecia, um pastor falou isso, um teólogo muito conhecido, famoso, falou que não reconhecia a mulher como autoridade na igreja.
E eu deixei aquele pastor falando ali, depois eu fui conversar com ele. Eu cheguei e falei assim para ele, falei assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor está no púlpito, pregando a palavra, a autoridade do senhor é de Deus ou é dos homens? Eu falei, porque foram questionar para Jesus com que autoridade. Jesus perguntou para eles, João Batista era de Deus ou era dos homens? E eu falei para esse homem, esse pastor, eu falei para ele, pastor, o senhor como um teólogo, um homem conhecendo a palavra de Deus, o senhor conhece muito bem a tradição, o costume nos tempos bíblicos, como era a posição de uma mulher. Eu falei para ele, pastor, quando eu estou trazendo a palavra de Deus, não é a autoridade de uma mulher, é a autoridade do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque a autoridade de Deus não foi dada para o homem ou para a mulher. Se você é criança ou se você é jovem, não. A autoridade de Deus para levar as boas novas, para anunciar as boas novas, queridos, é do Espírito Santo de Deus. E a única coisa que você necessita é estar em obediência, em temor, em santidade, reconhecendo que a soberania é do Senhor. Se as vidas são transformadas, não é privilégio de nenhum homem. Se as vidas vêm para o Senhor Jesus, se as vidas se arrependem, se são transformadas, o privilégio, a honra pertence ao Deus Todo-Poderoso. A atuação do Espírito Santo não é nem de um homem nem uma mulher. Não importa a autoridade que Deus te use. A glória não é sua. A glória não é de nenhum homem, a glória não é de uma mulher, nem de um jovem, nem de um adolescente. A glória é do Deus Todo-Poderoso. A nossa função é ser carvalho de justiça, anunciar as boas novas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam transformadas. Se alguém tenta parar você, não se preocupe. Se você é jovem, se você é criança, se você é adolescente, se você tiver o temor do Senhor, se você crer na unção do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre você. E aonde você for, o Senhor vai te usar com poder, com autoridade, para falar do Senhor, para trazer vidas ao Senhor Jesus. Nenhum homem tem poder para converter ninguém, a não ser o Deus Todo-Poderoso, através do doce e querido Espírito. Por isso, ide pregar o Evangelho. O Evangelho não é seletivo, como eu falei para vocês que esse pastor escreveu, que Deus tinha dado para ele o perfil dos crentes, das pessoas que ele tinha que evangelizar. E o perfil era pessoas da classe média alta. E aqueles que estão, quando o Senhor Jesus falou, quando eu estive preso, fosse me visitar, me desse água, me desse o alimento. Então aquelas pessoas que são, que como a gente chama, que estão na periferia da nossa sociedade, essas pessoas não necessitam do Evangelho. Essas pessoas não precisam se transformar em carvalho de justiça para manifestar a glória do Senhor. Sim, precisam. Não importa a situação, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho para se transformar em carvalho de justiça, para anunciar a glória do Senhor, até que o Senhor venha. Porque somente com a vinda do Senhor Jesus, somente na Jerusalém celestial, nós desfrutaremos da plenitude da presença do nosso Deus. Você possa guardar isso no seu coração. Não deixe pessoas reter você. Não deixe pessoas impedir você, queridos. Como eu falei para esse teólogo, falei mesmo para ele, eu fui conversar com ele. Era o lançamento do livro dele, eu fui conversar com ele. Porque quem me conhece sabe. Eu fui conversar com ele, eu falei, o senhor um teólogo, conhecendo o contexto bíblico, o senhor sabe muito bem como era a posição da mulher. E eu falei para ele, quando eu estou pregando a palavra de Deus, não é autoridade de nenhuma mulher, é a autoridade do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, porque eu sou perfeita? Não, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Então não permita, queridos, que ninguém impeça você de anunciar as boas novas. Que você não permita que ninguém impeça você de levar a palavra do Senhor aos que estão cativos, aqueles que estão necessitando, aqueles que se sentem prisioneiros, porque a autoridade vem do Senhor Jesus. Amém? Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu te louvo, te bendigo. E quero declarar e quero profetizar
que a cada pessoa que ouvir, Senhor, e ver esse vídeo, eu quero declarar que eles são carvalhos de justiça para anunciar, Deus, as boas novas do Senhor, para que a glória do Senhor seja manifesta até a sua vinda. Pai, traga unção renovada sobre cada pessoa. Fortaleça, Senhor Deus. Senhor, dê palavras de ousadia, de coragem para anunciar a tua palavra aonde o Senhor enviar. Porque nós sabemos que o Senhor envia, Senhor, para o campo. O Senhor sabe aonde o Senhor vai nos enviar. Nós não precisamos fazer seleção de quem vai ouvir a palavra do Senhor. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então eu quero declarar e profetizar que a unção do Senhor está sobre esses carvalhos de justiças que foram levantados pelo Senhor para anunciar boas novas até que o Senhor venha. Que o Senhor abençoe você, meu querido. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o seu plano, mas eu quero dizer para você: anunciar as boas novas é uma responsabilidade de todos. Deus abençoe vocês. Shalom, fique na paz. Que a bondade, que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe e um beijão a todos.